traduzir aqui naquilo que é o maior potencial humano, de desenvolvimento humano, que cada um de nós pode alcançar, né? Então, esse conceito do Paulo Freire, de ser mais, ele é um conceito que, quando a gente olha, né, para as crianças e pensa que todo momento da nossa vida, acho que todos nós, né, mas acho que as crianças, elas nos mobilizam mais a isso, é que a gente possa ter oportunidades de ser mais, né, de ser mais do que a gente pode ser, de buscar a nossa própria humanização, né, que é poder criar, que é poder nos expressar em diferentes linguagens, né, e a gente sabe que, infelizmente, na nossa realidade histórica e cultural, as crianças, muitas vezes, elas são meio que cidadãs de segunda, terceira, quarta, quinta classe, né, no sentido de que, muitas vezes, embora a gente tenha todo o histórico, né, de conquistas dos direitos das crianças, elas ainda, muitas vezes, são pouco ouvidas, né, pouco respeitadas, elas sofrem muito com qualquer, né, questão social que apareça no mundo, as crianças são muito afetadas, né. Então, hoje a gente vive uma coisa muito triste, muito forte, muito difícil de acreditar que no momento que a gente está, depois de passar tantas guerras, né, e tantas violências contra as infâncias, a gente tem testemunhado um massacre das infâncias, das crianças de Gaza, né, então acho que é importante a gente lembrar, né, que isso está acontecendo no mundo civilizado, no mundo onde a gente tem a Organização das Nações Unidas, onde a gente tem uma série de organismos internacionais tentando lutar pelos direitos da infância, e a gente tem crianças morrendo de fome, crianças sendo assassinadas, crianças sofrendo uma série de violências, né, nesse exato momento, nesse exato minuto, né, então, essa iniciativa, né, de pensar nas infâncias e de pensar na educação infantil, em uma segunda noite de frio, que possivelmente todos vocês, professoras e professores, já tiveram um dia de trabalho cansativo, exaustivo, fora a grande responsabilidade que cada um de nós tem, né, com a nossa vida, né, com o nosso dia a dia, com a nossa casa, com a faxina, com o almoço, com as crianças, que também muitos, né, de nós temos, né. Então, acho que parabenizar a coragem de vocês estarem aqui para defender essas infâncias, né, e aí eu vejo aqui uma quantidade muito grande de mulheres e os meninos, né, também, e a gente sabe, né, que nós, como mulheres, sempre tivemos um pouco dessa responsabilidade com as infâncias, e hoje eu fico muito feliz de ver homens que estão comprometidos também com isso, né, então, sei que vocês provavelmente tiveram uma rotina de trabalho, de cuidados com a família, sendo mulheres, talvez essa rotina tenha sido um pouquinho mais pesada, sendo homens conscientes do seu papel, também dividiram isso, ou estão juntos nessa missão, estão aqui, no período noturno, né, buscando aí a discussão sobre essa temática. Então, fico muito feliz, e já estou querendo ser madrinha desse grupo, tá? Não sei se eu consigo me responsabilizar por ele, mas se vocês puderem contar comigo, quiserem contar comigo, eu terei muito prazer em acompanhar esse grupo. Então, essa primeira fala, assim, eu sou professora do programa de pós-graduação da Universidade de São Judas Tadeu, no campo da educação física, né, eu fiz educação física, depois eu fiz mestrado e doutorado em educação e trabalhei com essa temática da educação infantil no meu mestrado e no doutorado. E aí, hoje, eu pesquiso a formação de professores, então, e aí ligada aos diferentes níveis da educação básica, né. Obrigada, Daniela. Eu fico muito feliz que vocês também estejam aqui, né, me sinto honrada com o convite. Então, vamos lá. Eu não quis preparar uma palestra, né, então, eu acho que fui numa pegada disso que a minha Ivone trouxe, né. Ai, obrigada, já sou madrinha, uba. De a gente fazer uma conversa, né, com alguns referenciais, sim, eu tenho alguns referenciais aqui para a gente trocar, mas antes de eu assim, propor alguma discussão para vocês, né, eu queria, pelo chat, abrindo o microfone, escutar um pouquinho de vocês, né, então, esse grupo está começando hoje, tem um planejamento a ser feito,
a dinâmica a ser construída, com leituras, vamos trazer práticas, né? Tem aí esse grupo pode andar de uma maneira que ele produza narrativas que possam virar um livro que vocês possam organizar, né? Enfim, tem muitos caminhos, né, para unir pessoas em torno de uma discussão que é a educação física na educação infantil, que está muito ligada a gente conversar sobre esse papel, né, sobre aquilo que a gente pensa das infâncias, né? Que acho que é o centro, a proposta que a Mirvani trouxe, a provocação que a Mirvani trouxe, da gente conversar sobre as concepções de infância, né? Mas acho que antes de eu falar disso, teorizar sobre isso, eu queria escutar de verdade, assim, qual a expectativa que vocês têm em relação a esse grupo, né? Eu acho que aí fiquem à vontade para trazer isso abrindo o microfone ou para trazer isso no chat, né? A gente dá um tempinho aí de pelo menos uns 10, 15 minutos para a gente escutar, né, uns aos outros, porque não sei quanto que cada um se conhece, cada um conversou entre si sobre essa expectativa, porque um grupo de estudos, ele é um processo colaborativo, né, que todos são responsáveis pelas aprendizagens que aqui acontecem. Como, né, resgatando também um pouco do conceito do Paulo Freire, um círculo de cultura, né, que vai se produzir aqui uma série de saberes, e vai circular aquilo que já é uma produção cultural de vocês. Vocês, como educadoras e educadores, vocês têm todo um saber que vai entrar nesse círculo aqui, né? Então, vamos abrir um pouco essa roda para escutar. Aí, estou calculando mais ou menos aí até uns 10 minutos, né? Que seriam umas 7h30, 7h35, para a gente fazer essa roda, assim, de expectativas, de escuta, do que eu estou buscando, qual que é a minha grande dúvida, né, e aí a gente conectar esses pontos que vocês trouxerem àquilo que eu gostaria de problematizar sobre a concepção de criança, né, de infância, que pode ajudar esse grupo a seguir algum caminho aí. Vamos lá? Quem segue? Se vocês quiserem abrir o microfone, pessoal, pode falar. Ou escrever no chat. Alguém quer começar? Todo mundo quer. Eu começo, então. Vai, Dani. Acho que um pouquinho que tornamos o grupo. Oi, vem aqui. Desculpa, gente, minha filha vai ficar gritando. Acho que é um pouquinho de refletir como que a gente consegue trazer essa concepção de infância, essa visão de infância que a gente discute tanto para a nossa prática, para a educação física. Como que a gente consegue fazer isso? Porque quando a gente fala de o que é infância, é lindo, né? A gente consegue pensar na infância. Agora, a educação física, ela está respeitando essa infância? Gente, a minha câmera está on, desculpa. É isso, se eu consigo, com a minha prática, com o meu trabalho, respeitar de fato a criança e enxergar ela como esse ser de direito e respeitar essa infância que ela tem direito de ter. Acho que é um pouco isso, não sei se deu para se eu me fiz entender. Um pouco assim, você está me dizendo, né, Daniela? Olha, eu tenho aqui uma concepção de criança que é a criança protagonista, que é a criança que tem direitos, que é a criança que produz cultura, né? Mas às vezes eu fico em dúvida um pouco o que eu faço para realmente ser coerente com essa visão que eu tenho. Acho que é um pouco essa provocação sua, né? Que e dentro da escola, né? A gente, como educação física, é muito esquecido, é muito desrespeitado na escola. E aí, o quanto a gente consegue filtrar isso e ainda assim fazer um bom trabalho com a criança, apesar de tudo, com o espaço que a gente tem, com os recursos que a gente tem, com um pouco diálogo que a gente consegue ter com as outras professoras, que isso é péssimo. Eu entendo que é péssimo o nosso trabalho com a educação infantil, não ter esse tempo de diálogo com as pedagogas. Então, fica uma coisa cortada, uma coisa desconectada, muitas vezes, da escola. Então, talvez, estudando e refletindo como que mesmo com esse horário restrito, esse tempo cortado, a gente consegue estar junto com a educação infantil. E não só dentro de um pedaço dela. Tem uma pessoa refletindo sobre isso também, né, Ju? Então é isso o tempo todo. E que bom que nós temos uma representante leal aqui do que nós estamos falando, né? Acho bacana as suas problematizações, né? Porque é isso que você está falando, né? Assim, acho que isso é importante o grupo ter como ponto, assim.
a educação física ela está dentro de uma escola que tem uma cultura escolar. Então, é claro que cada um de nós, como adultos, que trabalhamos com as crianças, a gente pode pensar naquilo que é a nossa parte, né? Assim, o que eu posso fazer diante desse desafio, que às vezes a escola, né, a colega ali do lado, a direção da escola, o próprio sistema da rede de ensino, não está favorecendo uma concepção de infância alinhada com aquilo que eu defendo. E isso dificulta, né? Então, acho que tem isso assim, a gente precisa ter muito pé no chão de saber até onde que a gente consegue ir, né? Com as nossas práticas, e como que a gente vai gradativamente influenciando e encampando outras pessoas, e que essa cultura institucional vá mudando, né? Então, isso é um ponto que a gente guarda aí, vamos ouvir mais comentários, mas acho que esse é um ponto bem importante mesmo, viu, Daniela? Obrigada pela contribuição. Mais alguém, pessoal? Carla? Oi, tudo bem, Isabel? Oi, Carla, Milene. que bom te Tudo ver. bom? Boa noite para vocês. Eu vou falar da minha situação, né? A gente sempre pensa que a infância é uma infância de integração, né? Que os trabalhos sejam das áreas específicas, elas têm que ser integradas às propostas das professoras e vice-versa. E hoje a minha realidade eu estou numa escola, uma EMEI, né? Era uma creche anteriormente, agora ela é EMEI, tenho crianças de 4 e 5 anos, e eu fico nessa escola o período integral. Então, quer dizer, uma realidade assim, um pouco diferente, acho que da Dani falou, né? Que, assim, até então, quando você é professora da educação infantil do Fundamental 1, é muito corrido mesmo, né? Porque você vai fazendo um rodízio assim, né? De aulas que não dá nem para conversar com as profs. Agora, no meu caso, eu tenho como conversar com as profs, só que elas assim, é muito difícil fazer essas propostas integradoras, entendeu? De integrar esses saberes, esses conhecimentos da infância para as duas realidades, né? Tanto para a realidade da professora regente, como da realidade da educação física. Então, mesmo assim, quando eu reclamava, né, Isabel e Milene, colegas, que era um trabalho muito solitário, porque praticamente o professor de educação física não tinha um tempo específico de conversa com as profs. Hoje eu tenho esse tempo de conversa com as profs, só que elas não querem conversar comigo, entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente fez um projeto do ano passado de atividades circenses, né? Elas pouco responderam. Esse ano a gente fez um trabalho dos Brasis, né, das danças regionais e de um projeto mais das brincadeiras regionais, e elas pouco responderam também. Então, assim, eu acho que assim, como posso dizer? Eu não sei, né, se elas são educadas a isso, entendeu? Se elas são educadas a criar os seus espaços solitários, né? Aí, então, eu acho que a culpa não é tanto da educação física, né? Porque a gente tem um tempo de conversar com elas nas nossas formações, né? Das reuniões pedagógicas, nos horários de trabalho, né? Que elas também têm um horário de trabalho que é 1 hora ou 2 horas na semana, e eu também, a gente organizou junto com a minha coordenadora para que eu pudesse ficar com elas também. Mas elas pouco respondem, sabe? Então, assim, e agora eu vejo assim, né, Isabel, não é a culpa do professor de educação física, que é um trabalho solitário. Eu acho que falta das professoras regentes um maior acolhimento, né, para entender o que é a infância e como que ela pode ser acolhida por todos os profissionais que estão ali dentro daquela escola, né, tanto por gestão quanto pelos professores especialistas. Então, eu sinto muita falta disso. Então, por exemplo, a gente fez as atividades regionais, mas eu fiquei trabalhando sozinha, né? Então, por exemplo, a gente fez um livro, né? Criou um livro com eles das brincadeiras regionais, e era um trabalho que eu queria tanto integrar com o professor da sala, porque o professor da sala, inclusive, ele é um escritor,
né? Então, ele é um escritor. Só que, assim, eu tive muito pouco respaldo dele, né? Então, ficou um livro sozinho, né? Ficou um livro meu com a educação infantil e com a coordenação, né? Então, eu acho que a minha visão é de que esses professores, eles precisam entender também a nossa área de atuação, né? Não sei se eles têm, assim, essa ideia de fundamental, né? Que é aula 50 minutos ou 1 hora cortadinha, né? E o professor vai passeando aí, entre aspas, né? Pelas salas. Mas quando a gente tem essa oportunidade de integrar, elas não nos dão, né, esse espaço, né, para a gente pensar e para a gente contribuir. Então, por exemplo, tem alguns casos de indisciplina, se a gente pode dizer assim, que eu vou até elas, né, e eu falo assim, profs, ó, aconteceu isso na aula, né, e elas dizem assim para mim, mas foi na sua aula de educação física, né? Para mim, então, comigo, mas a criança é única, né? Ela é minha, é sua também. Né? Ela tá na minha aula, está na sua aula, está no pátio, ela está no parque, né? Então a gente tem que compartilhar isso. Então eu ouço muito isso, né? Eu ouço muito assim, mas foi na sua aula. Então foi na sua aula, né? Então você que tem que falar com a mãe, né? Mas quando você vai entregar a criança para a mãe, eu não estou aqui. Né? Então, se você puder fazer essa ponte, porque a criança não é só sua, não é só minha, ela é nossa, né? Então, é essa falta que eu sinto. Né? Então, talvez essas professoras regentes, elas precisassem também de uma abertura, né, para entender o que é a área da educação física, como que ela age, né? Quem é essa criança, que essa criança, ela pertence a todos nós, né? Ela pertence à escola. Né? E não só naquela aula minha, né? Não só na aula da minha irmã, não só na aula da Isabel, mas ela é de todo mundo. Né? Então, essa é muita dificuldade que eu sinto. Sim. E aí tem um ponto que você conecta um pouco a sua fala com a fala da Daniela, que é realmente a questão da cultura escolar, né? Porque, assim, acho que tem um pouco de, quando entra o especialista, tem uma certa disciplinarização, né? No sentido de que, cada um cuida do seu latifúndio, né? Do seu pedaço. E aí as pressões também sobre as professoras, né? Pedagogas e toda a organização escolar, e a própria discussão disso nos cursos de pedagogia, aí tem muita coisa para a gente escavar, né? Mas, assim, existe uma cultura escolar, né? Então, assim, que ela ela é lenta para mudar e ela necessita, né? Alguém que está aqui com o login no sindicato, que eu não sei exatamente, o André Egberto, certo? Não, o sindicato que é de Santo André... É o Egberto, ele está só me ajudando aqui na parte técnica, Bel. Sim, mas é porque é você que está, então, colocando as questões com esse login? Né? Como assim? Não, porque sou eu que estou colocando. Você que está colocando. Tá bom, não, então, minha Vânia, que eu estava na dúvida se era você, quem que era que estava no chat aqui. Não, que sou eu mesmo. Você, essa pergunta que você traz, né, do papel da Secretaria de Educação e da gestão escolar nessa discussão. Então, assim, mas veja, o projeto da educação infantil é muito difícil da gente discutir só no nosso latifúndio. É isso que vocês estão dizendo, né, Carla e Daniela? Vocês estão dizendo isso. Assim, gente, mas olha, a gente está querendo uma aula de educação física, mas a gente tem lá 2 vezes por semana, né? A gente encontra com as crianças poucos, a gente não... Será que a gente consegue desenvolver uma educação infantil mais conectada com as infâncias, com respeito à criança como protagonista desse processo, a criança como produtora de cultura? Se essa escola toda está jogando contra isso, né? Então, sim, a gente tem uma cultura da educação infantil e dos adultos sobre as crianças, que ela ainda é frágil em relação a olhar essas crianças como a agência das crianças, né? Essa capacidade, essa legitimidade que a fala da criança tem, que as ideias das crianças têm, que olhar para o que elas fazem é importante, que isso não compete com o nosso papel de responsabilidade e proteção das infâncias. E tem muito a ver com o histórico da concepção de infância, né? Porque
como as crianças são vistas como frágeis, e como se olha para as crianças pela falta que elas têm, pelo próprio processo de fragilidade, né, pela própria característica de fragilidade física, né, de necessidade de cuidados, né? Então, o bebê humano é um bebê que precisa de cuidados por muito tempo, né? Então, o fato do cuidado ser algo necessário e importante para as crianças também gera relações de poder e de olhar para aquilo que ainda não é na criança. Então, toda a cultura da educação infantil, ela é muito contaminada por essa ideia de que as crianças, como dizia, né, o ditado antigo, é o último a falar, é o primeiro a apanhar, né? Tem esse ditado, você, né? Ou seja, essa voz, esse protagonismo. Então, todos os processos dentro da escola, eles são pautados por essa ideia de que a criança não é capaz, de que a criança é frágil, que a criança se usa o diminutivo para falar das crianças, né? Se usa uma série de mecanismos que muitas vezes não são nem tão conscientes. Às vezes até você vê um discurso mais avançado, no sentido de, as crianças protagonistas, aí desde toda a influência que a educação infantil teve dos construtivistas, né? Uma visão piagetiana, mesmo do Vygotsky, do Vallon, que são os 3 autores assim que embasaram muito a formação de professores da educação infantil, na pedagogia, nos estudos da educação física também, que são autores da psicologia do desenvolvimento, que vão mostrar essa potência das crianças no seu próprio processo de desenvolvimento, né? Sem discutir diferença entre esses autores. Mas a gente vai lidar com uma questão que é a mudança dessa cultura, né, do poder que o adulto tem sobre a criança e de como a escola se organiza a partir desse poder de fragmentação do currículo. E quando entra um especialista em educação física, é um risco que se tenha na sua aula, quando você fala, né, Carla, na sua aula aconteceu, isso não é problema meu, né, porque a educação física é um pedaço seu, não tem nada a ver comigo, né, então essa visão, né, que inclusive alguns pesquisadores da área de educação infantil defendem que não tenha o especialista, que o especialista mais atrapalha do que ajuda. A Mirvânia mesmo viveu uma situação, um encontro na área de educação, né, com os estudiosos de educação infantil, que questionaram, não, mas não é para ter especialista, porque o especialista vai fragmentar o currículo, vai disciplinarizar, aquela aula não é aula, é outro projeto pedagógico, né, então, o fato de essa inserção, né, da educação física na educação infantil pelo professor especialista, ou outro especialista de arte, etc., né, ela esbarra numa visão disciplinar da educação infantil, porque aí é isso, cada um no seu quadrado, cada um com o seu problema, e não se pensa na criança como centro do currículo, né, e como algo que e da própria integração. Então, você está dizendo, né, Carla, eu tenho um privilégio de estar numa escola com tempo integral, que eu consigo participar, planejar isso junto, mas ninguém compra esse coletivo em prol daquilo que é realmente oferecer uma educação que as crianças sejam mais co-construtoras desse currículo, porque essa cultura não muda, né? Então, assim, o que nós, enquanto professores de educação... Aí a gente, bom, temos isso. Aí é importante esse grupo, assim, pensar o que nós podemos fazer, né? Porque, assim, na minha aula, eu tenho desde uma atitude assim, bom, mas na minha aula, como que eu posso, no momento que eu tenho ali, do meu tempo com as crianças, na minha interação com elas, organizar minha prática pedagógica de maneira que eu crie momentos em que essa visão de infância está colocada lá na prática, como diz a Daniela, né? Essa é a minha dúvida. Ela traz essa dúvida. E o que eu posso fazer gradativamente para ir mudando um pouco essa cultura escolar, porque senão a gente fica meio amarrado, e não tem saída, né? Ou a gente vai ter que responsabilizar a Secretaria de Educação, a coordenação pedagógica, as professoras pedagogas, né? Então, realmente, acho que uma das primeiras coisas que acho que eu recomendo para um grupo que vai estudar educação física na educação infantil é saber, nós temos um limite de influência e precisamos pensar em como furar essa bolha desse limite. E, ao mesmo tempo, como cuidar daquilo que a gente consegue cuidar, porque senão a gente fica endoidecido e meio deprimido, eu acho, né? Coisa de ficar lutando contra a maré.
Porque, de fato, né, em algumas situações, eu já trabalhei em escolas mesmo, que é difícil você ficar numa escola e conviver com colegas que acham que você tem que fazer fila, que você tem que gritar com as crianças, que você não tem autoridade, então vão questionar porque você está fazendo isso ou aquilo. Eles têm que estar o tempo todo defendendo, né, aquela visão. Então, isso é uma coisa que eu acho que é um dilema, né, que o grupo vai ter que lidar. Bom, o que nós cuidamos dentro do nosso espaço? Temos uma bolha, né? Vamos cuidar aqui do que nós temos e, ao mesmo tempo, como é que a gente fura essa bolha para influenciar outras pessoas, né? Pequenas parcerias, mostrar o resultado do nosso trabalho. Não é uma militância mesmo, eu acho. Acho que tem esse caráter, né, de militância. Aí passamos um pouquinho até do tempo que eu tinha previsto, mas acho que queria ouvir mais uma pessoa. Se alguém puder contribuir, aí acho que a gente traz um pouco essa visão aí, tá? Um pouco dessa expectativa, das dúvidas, né, do que vocês querem com esse grupo. Mais alguém, pessoal? Oi. Fala, Bárbara. Oi, Não, Bárbara. só puxando o gancho da Carla, é porque, infelizmente mesmo, a gente tem muitas professoras na rede de Santo André que elas não fazem a parceria porque elas estão preocupadas que o horário que a gente está com as crianças, elas têm que fazer o planejamento delas. Então, como que elas vão fazer alguma coisa com a gente se... Ah, não, mas é meu horário de planejamento. E elas têm uma dureza, assim, real de... Não, o meu horário de planejamento eu não posso perder por nada. Nem que seja para um dia vamos fazer uma proposta para uma coisa... Não querem. Então, infelizmente, e assim, são muitas, não são poucas, né? Quando a gente acha uma, a gente até se agarra, né, nessa professora. Eu tinha uma professora que ela se aposentou lá na escola. Nossa, eu fazia muitas atividades com ela, muitas mesmo. Mas era ela, né? Aí aparece outras que você, professora, vamos fazer tal coisa. Ai, então, mas agora não dá, tal. E aí, infelizmente, é uma cultura que se tem em Santo André que vai ser difícil quebrar. Uhum. Porque a educação física ela acaba entrando nesse momento que as professoras estão fazendo planejamento, elas são cobradas, tem todas, né? Então, acho que esse diálogo, né, exatamente, a lei do piso e os especialistas. Então, esse é um diálogo que é numa questão da gestão da educação mesmo, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu ainda tenho muita esperança de que a figura da coordenação pedagógica, né, que vai ajudar a gente a resolver esse dilema. Se a gente ganha os coordenadores e coordenadoras pedagógicas, a gente consegue ter um pouquinho mais de possibilidade, né, de influenciar esse diálogo. E aí, às vezes, elas também estão sufocadas por uma burocracia, né, então, acho que é um desafio muito grande, né, de mudar essa cultura. Não vai mudar de um dia para a noite, mas acho que se eu pudesse dizer assim, vamos cuidar daquilo que é o nosso espaço de aula, e quais os mecanismos que a gente pode ter para mostrar essa possibilidade, né, de dar visibilidade a esse trabalho. Então, quanto que a gente, por exemplo, divulga iniciativas interessantes para as famílias, para os colegas, né, documenta nosso trabalho para que a gente mostre como é que, na prática, apesar dessas dificuldades institucionais, a gente consegue materializar essa concepção de infância, né? Então, acho que, né, Daniela, quando você fala assim, quais são as ações, né, que eu posso fazer se eu tenho lá um tempo de aula, eu vou receber as crianças no meu espaço, né, e aí eu tenho, realmente, a aula de educação física, ela é um tempo restrito na rotina escolar, que ela também vai acabar, digamos, circunscrevendo a possibilidade de viver a cultura da infância naquele momento, naquele tempo. Ela tem uma função no currículo escolar, né? Claro que, assim, se a gente fosse pensar um modelo ideal de inserção do profissional de educação física na educação infantil, talvez não fosse esse modelo de aula, mas que ele pudesse circular em diferentes espaços, né? Interagir com as crianças no parque, pensar em um projeto pedagógico bem mais aberto, né? Que as crianças pudessem entrar e sair de propostas, criar circuitos ou coisas no parque, propostas junto com as professoras, quase como uma assessoria pedagógica junto com as professoras, né?
Um pouco no modelo de Reggio Emília, a gente tem isso com os atelieristas, né? O pessoal de arte, que assessora as pedagogas a criar os projetos, a desenvolver questões, né? Então, o professor de educação física muito como esse, que conecta, né, essas questões do corpo, da cultura corporal, com a vivência da infância. Mas hoje a gente não tem esse projeto, a gente pode fazer experimentos, sei lá, bancar, de repente, algo em termos de pesquisa para fazer isso, mas a realidade da nossa circunstância, né, do nosso espaço de aula é esse espaço que temos um tempo de aula, algumas vezes por semana, com as turmas, e que a gente precisa fazer valer uma visão de infância que a gente tem. Então, todas essas iniciativas, como a Carla citou, né, de fazer projetos integrados, que dão continuidade, que vão conectar um pouco com o que as crianças trazem, né, isso são saídas importantes para a nossa visão de criança. Então, eu tenho aqui uma parte teórica, eu vou entrar nela mais daqui a pouco, né, para contextualizar um pouco essa coisa do que é, afinal, essa concepção de infância, né, baseada num grande sociólogo da infância, que é o Sarmento. Mas eu queria pensar, assim, junto com vocês, em algumas situações bem práticas, que acho que vai ajudar depois a gente até a conectar lá, né? Então, vamos pensar assim, a gente tem um momento que a gente está na escola, que a gente precisa receber as crianças e ir para a quadra, ou ir para um espaço onde a nossa aula vai acontecer, né? Nesse deslocamento, a gente já está, né, no momento que a gente chega e interage com as crianças, a gente já está dizendo o que a gente está pensando sobre elas, né? Então, coisas simples como a gente abaixa e senta junto com elas no chão, na roda, para conversar, né? A gente conversa com elas num plano mais baixo, independentemente da gente estar sentado no chão, quando a gente vai falar com elas, a gente abaixa para olhar para elas no mesmo plano, né? Então, a gente precisa fazer um checklist, assim, quais são as pequenas coisas, né? Vamos deixar as grandes coisas, né, para trás um pouco, né? Ou assim, claro que elas são importantes e fundamentais. Quais são as pequenas coisas desde a hora que eu chego na escola e que eu vou falar com as crianças, né? Então, a gente tem lá, eu vou sempre cumprimentar as crianças abaixado, o nível delas. Se eu propuser uma roda, eu posso ter, claro, um problema de coluna, de joelho, etc. Nós temos esses probleminhas. Então, pode ser que eu não consiga sentar no chão mesmo, eu tenho que levar uma almofadinha, ou levar um banquinho mais baixinho. Claro, né? Nós temos essas limitações, mas eu digo assim, será que a gente aí, às vezes, olhando para a gente no espelho, né? Vamos deixar claro, todo esse contexto é desafiador, etc. Então, mas vamos tentar fazer um exercício nesse grupo de olhar para o espelho, né? Assim, o que hoje, na minha prática, que eu dei aula para crianças de 4, 5 anos, quais foram as minhas ações, meus gestos, minhas palavras, meus olhares, que traduziram o modo como eu penso que é o papel das crianças no meu processo educacional, né? Como que eu cumprimentei, como que eu dei, né, que eu comecei a atividade, o que eu perguntei para elas, como que eu observei o que elas estavam fazendo em função da proposta que eu trouxe. Porque, logicamente, numa estrutura de aula, como nós temos, existe uma questão que, assim, a aula é um momento de grupo, não dá para cada um fazer o que quer. Mas a vivência da cultura corporal e do corpo e do movimento na educação infantil não precisa se restringir a só a nossa aula. Então, a gente pode influenciar todo o currículo escolar a ter uma visão sobre a cultura da infância e o brincar com corpo, movimento, cultura corporal, que vai além da nossa aula. Então, acho que o grupo pode avançar em relação a isso. Mas agora eu estou querendo fazer um exercício assim bem, digamos, pragmático. Eu tenho a minha aula. E como que essa aula pode ser um momento que vai ter essa limitação? Eu tenho esse não, mas agora, putz, eu estava super aqui envolvido, criando uma brincadeira de faz de conta com as formiguinhas, sei lá, com alguma coisa no parque. Você vai ter que parar isso e vai ter que vir para a minha aula. Essa é a realidade que a gente vive, né? Porque, lógico, uma escola com tempos e espaços de cultura da infância, de respeito às infâncias, ela tem essa flexibilidade das crianças criarem os seus próprios projetos, das crianças inventarem coisas, né, de ter toda uma conexão com aquilo que é uma liberdade, um projeto pedagógico que é mais sensível ao diálogo com as crianças, né? Então, vamos lá. Vamos lá para começarmos a nossa aula. Então, nós temos como pensar nesses pequenos procedimentos, nesse checklist, né?
O que eu falei, como é que eu me posicionei, como é que eu propus, né? Uma atividade, como que eu perguntei para as crianças o que elas sabem, como elas interpretam aquilo, como eu reagi a uma determinada situação transgressora, né? As crianças estão todas sendo, como diz o Samento, profanando, elas fazem profanações da cultura adulta e do poder que os adultos exercem sobre elas. Então, eu lembro vários casos, assim, quando eu trabalhava com crianças pequenas, de que, assim, desde o começo do oi que a gente dá para as crianças, a gente senta na roda para começar a aula, a gente precisa mostrar para elas que a gente está olhando o olho no olho e está querendo ouvi-las. E aí isso tem gestos, palavras, uma série de coisas para a gente fazer. Aí, beleza, a gente veio com uma proposta, nós somos professores, nós adoramos trazer propostas, ideias interessantes para que elas façam. Quando a gente propõe essas atividades de maneira fechada ou mais aberta à escuta delas, né, a observação delas. Essa observação, ela é realmente aberta ou ela só é válida quando é interessante para a gente? Né? Então, vou dar um exemplo. Eu lembro uma vez que eu estava uma turma de crianças de 4, 5 anos, e tinha um menino que ele era bastante assim, daqui a pouco ele saía da aula, queria ir lá para o parque, né? Então, tinha essa coisa da profanação, né? E assim, toda vez que em algum momento eu fazia alguma proposta, ele criava alguma outra coisa. Era fato, assim, ele transgredia o tempo todo, profanava nessa linguagem do Samento. E eu comecei a perceber ali muito jovem, né, que foi no comecinho da minha carreira, que quando eu comecei a perceber que quando eu observava o que ele fazia e trazia aquela proposta, desde que ela fosse segura, de que ela não fosse sair do espaço da aula, e etc., para o grupo, eu tinha uma possibilidade de enriquecer a minha aula, né? Então, eu lembro, essa cena foi muito assim para mim, eu tinha deixado uns pneus que eu tinha usado na aula anterior. E nessa aula a gente tinha construído junto com o ateliê lá de arte sapato de lata, né? Acho que vocês conhecem também como sapato de lata. Que é com lata de leite, e você vai se equilibrando. E aí a minha proposta era que as crianças tinham construído esse brinquedo com a professora do ateliê de arte, e a gente então fazia explorações de diferentes deslocamentos com esse sapato de lata. Daqui a pouco, esse menino, ele começou a explorar o sapato de lata com os pneus, pisando dentro do pneu, né? Que era um desafio, porque para ele tinha bastante habilidade, só andar com a lata não estava legal. E assim, e no primeiro momento, para mim, aquilo foi uma transgressão, né? Só que, ao mesmo tempo, quando ele me deu uma super ideia, que era, olha só, posso colocar obstáculos para as crianças ultrapassarem o sapato de lata. Eu posso pedir para elas criarem percursos, né? Então, será que quando eu tenho uma proposta, eu abro essa proposta para as crianças criarem em cima delas? Ou toda vez que eu vejo um comportamento que não é de acordo com o que eu imaginei para a aula, eu vou só coibir, né? Claro, isso não é todo o tempo que a gente vai conseguir, às vezes, incorporar aquela ideia naquele exato momento. A gente pode até nem incorporar, porque nessa situação eu incorporei no exato momento. Eu falei, olha só que legal que ele inventou, vamos todo mundo experimentar? E você, o que mais você tem para inventar, né? Então, assim, ali eu comecei a perceber que era muito mais rica a minha aula quando eu estava muito mais atenta e menos fechada, né? Aquilo que eu tinha desenhado como um planejamento muito quadradinho. Então, meu planejamento é aberto, eu sento com as crianças, eu olho no olho, né? Eu pesquiso com elas aquilo que elas fazem, eu vou lá no parque observar o que elas estão fazendo, o que elas estão inventando, e como que isso se conecta a alguma coisa que eu estou fazendo na minha aula, né? São perguntas que a gente pode se fazer para, dentro do nosso espaço de aula, conceber as crianças como produtoras de cultura, né? Não sei se fez sentido esses exemplos aí que eu dei. Ivana, você quer comentar alguma coisa, ou mais alguém? Fica aberto, sempre só levantar a mão ou já sair falando, não precisa nem levantar a mão. Então, Bel, eu, assim, né, pensando em tudo isso que os professores estão trazendo, e aí tem algumas questões que, assim, eu concordo com você, né, existem questões que são acima da gente,
mas que, ao mesmo tempo, estão o tempo todo lá junto com a gente, né? Que, como a Carla disse, né? São questões estruturais, a Dani citou, né? Essas questões de espaço, de tempo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem coisas que são, a princípio, que a gente acha que não dá para a gente resolver, ao mesmo tempo essas coisas estão atrapalhando a nossa aula. E a forma como a gente pretende trabalhar, ou pelo menos quer, né, trabalhar pensando nas crianças, e aí essas são questões importantes que atravessam pela gente o tempo todo durante as nossas atividades, né? Então, eu acho que são duas coisas diferentes, mas que ao mesmo tempo estão juntas e que se entrelaçam, né? E que a gente precisa discutir, e aí em várias instâncias, esse tipo de questão, né? Quando a gente fala, a Carla traz a questão da educação dos professores, e aí você lembrou bem, Bel, do que aconteceu, né, comigo, e é o que a Bel falou, pessoal, era um congresso de educação infantil, um congresso nacional, de professores, de pedagogos, né, que trabalhavam com a educação infantil. Foi um congresso na USP, e a gente foi apresentar um trabalho que a gente tinha feito da educação física com a educação infantil. E, assim, na realidade, eu era a única professora de educação infantil no meio de um grupo de pedagogos do Brasil inteiro, e meio que, assim, educadamente, né, eles não me massacraram, mas, assim, de forma bem educada, eles quiseram dizer, foi isso, né? A gente não quer educação física na educação infantil. Para que vocês, né? Não tem necessidade de um professor de educação física dentro da educação infantil. E aí vem muito, isso é muito ao encontro do que a Carla traz, e que a Bárbara também traz, é que, às vezes, os professores, eles têm a educação infantil, o entendimento da educação física, como aquela educação física que você vai trabalhar desenvolvimento motor, habilidade motora, aprendizagem motora, que as questões que a gente, normalmente, os professores de educação física também acreditam, né? Que a gente está lá para fazer isso. A gente, vocês são, né? Quem se formou há mais tempo, tinha isso muito mais forte na formação no curso de educação física. Hoje a gente tem uma formação nos cursos de educação física um pouco mais ampliada com relação a essa visão da infância, mas a gente aprendeu isso na faculdade, que a educação física está lá para desenvolver as características motoras das crianças. E os professores também acreditam. Essa é a visão dos professores. Então, assim, a gente dentro da educação infantil, e aí o que a gente tem? Os professores trabalham a parte pedagógica e a gente trabalha a parte motora, como se fossem duas coisas separadas, né? Como se as crianças fossem divididas em duas. E aí eu lembro da discussão que a gente teve na construção do currículo de Santo André para a educação infantil, da educação física com a educação infantil. Algumas de vocês aqui que estão aqui não participaram desse momento, outras pessoas participaram. E aí, Dani, eu lembro, a Dani, ela falava muito isso nessa discussão do currículo, a Dani vai lembrar disso, que ela falava assim, a gente não pode separar, né? Quando a gente trabalha com as questões da BNCC, por exemplo, que o nosso currículo foi todo construído em cima da BNCC, a gente fez essa discussão muito forte, né? Porque tem professor de educação física que falava assim, mas eu tenho que levar a criança para a hora da merenda, eu tenho que pegar a criança e entregar na hora da saída. Aí eu lembro, a Dani, eu lembro exatamente, ela falava assim, mas isso faz parte, né? Porque a gente tem que entrar dentro da escola. A educação infantil, ela é um convite para a aula não disciplinarizada. E essa é a documentação que a gente tem da BNCC, essa é a documentação que a gente tem no nosso currículo em Santo André. E a gente não consegue sair disso, porque não se discute isso de forma coletiva, eu acho. Eu acho que talvez essa questão da discussão coletiva dos professores pedagogos, né, dos pedagogos e dos especialistas, elas precisam ser feitas juntas, porque senão a gente não consegue construir isso dentro da escola. E aí eu visitando, né, agora nos últimos meses, no primeiro semestre, eu visitei algumas escolas de Santo André, mais ou menos como essa que a Carla falou, que são EMEIs, é um modelo novo que a gente tem aqui. A gente tinha muitos, agora a gente está tendo um número maior de escolas que só é educação infantil,
Eu costumo dizer que é meu sonho de consumo, eu quero trabalhar numa escola que só tem educação infantil. Eu fui numa escola que é no Jardim Carla, aqui, que é o... e assim, onde a assistente pedagógica é uma professora de educação física, que é a Cássia. Ela me levou para os espaços da escola e eu fiquei assim, meu Deus... Que delícia, né? Não tem quadra, gente, mas para que eu quero uma quadra numa escola, numa EMEI? Não tem necessidade. Tem espaço maravilhoso, dá para fazer muita coisa legal. E aí precisa realmente de uma construção que seja coletiva. E aí, talvez, quando eu falo aqui, né, como que a gente está construindo isso com relação à gestão da escola, com relação a Secretaria de Educação, a gente tem levado essas discussões para a Secretaria, isso precisa acontecer, porque senão a gente não consegue trabalhar a educação infantil como... Aí, Dani, quando você pergunta assim, eu acredito, como que é a concepção de criança que eu tenho, que é muito linda no papel, e realmente mas muita gente ainda não tem essa concepção. Muitos professores não têm. Quando a gente pergunta para o professor de educação física assim, e aí eu sei porque eu rodo, né, as escolas de Santo André e converso com muita gente dentro das escolas, a gente pode perguntar assim, não que seja errado, gente, não existe certo. Eu não acredito que tenha assim, uma coisa que é certa, outra que é errada. Mas assim, eu acho que o que a Dani traz, que é a pergunta que eu sempre faço também. Aquilo que eu penso, ela precisa ser coerente com aquilo que eu faço. Né? Então, a gente constrói um currículo, a gente constrói um planejamento pedagógico, onde, quando a gente vai para o objetivo, a gente fala assim, a gente quer uma criança com autonomia, uma criança que busca seus espaços, que cria cultura, só que na hora que eu vou para a minha aula prática, eu levo um planejamento pronto, e não escuto essas crianças. Eu estou contradizendo aquilo que eu coloquei lá como meu pensamento de concepção de criança e de infância que eu tenho. Então, se eu penso numa criança que... e aí a gente discutiu isso muito na minha pesquisa do doutorado com os professores lá em Jandira, que é assim, eles me perguntavam isso, né? A grande questão é assim, quando eu penso numa criança que é hoje, uma criança que constrói cultura, uma criança que é portadora de direito, que é sujeito de direitos, eu vou planejar atividades para uma criança pensando dessa forma. Quando eu penso numa criança, quando a concepção que eu tenho de criança é uma coisa que será, que lá no primeiro ano ela tem que saber correr, que lá no primeiro ano ela tem que saber equilibrar em cima de um banco, que lá no quinto ano ela tem que saber jogar voleibol para eu inscrever lá nos jogos escolares. Então, quando eu penso na criança que vai ser no futuro, eu vou planejar atividades para crianças que será no futuro. Então, e aí não existe certo nem errado, eu preciso estar coerente com o que eu penso. Uma criança que eu preciso planejar para a criança que é hoje, então eu preciso escutar essas crianças, eu preciso sentar, é o que a Bel traz, eu tenho que sentar, eu tenho que olhar no olho dela, eu tenho que escutar realmente, de verdade, não escutar aquilo que eu quero ouvir, né? O meu planejamento ele não pode ser fechado. Se aparece uma formiguinha correndo numa filinha atrás lá em determinado momento e para todo mundo e vai saber o que a formiga vai fazer, eu preciso mudar meu planejamento naquele momento e pensar em alguma coisa que eu vou construir. Isso já aconteceu comigo. Eu dando aula lá no Maré, que passa uma fila de formiga, uma criança vai correndo até lá e o grupo inteiro vai. Eu fiz um projeto sobre as formiguinhas com a professora da turma, para depois. Precisava naquele momento. Então, assim, a gente precisa aproveitar essas oportunidades, e quando a gente pensa na questão de concepção, é isso, é eu ser coerente com aquilo que eu penso. Não tem nenhum problema eu trabalhar a questão de desenvolvimento motor, pensando só no desenvolvimento motor, mas aí eu preciso também admitir para mim que para mim o importante é uma criança que vai ser lá no futuro. Ela agora não interessa. Não interessa o que ela pensa, não interessa o que ela quer. Então, aí eu vou trabalhar coerente. Porque o que eu não posso é falar que eu quero que uma criança seja autônoma, que tenha protagonismo, ir lá e trabalhar com ela de uma forma que ela não exerça esse protagonismo, não exerça essa autonomia. Então, eu acho que essas questões que a gente traz para a discussão hoje aqui é mais ou menos isso, para a gente pensar
como construir, que criança é essa que a gente está trabalhando, como que a gente está construindo esse nosso planejamento, de acordo com aquilo, com aquela concepção que a gente tem de criança e de infância, e, a partir daí, abrir essa discussão dentro da escola, trazer para as RPS essas discussões com os professores, com as coordenadoras pedagógicas, de repente trazer uma coordenadora pedagógica para uma conversa e falar, olha, eu queria muito fazer essa discussão com os professores, dentro da RPS, vamos abrir a RPS para falar um pouquinho disso? De repente, é uma conversa que a gente tem ali com a coordenadora, e como a Bel disse, trazer a coordenadora para a gente poder tentar dialogar com ela primeiro, para depois ir para a escola. Às vezes é complicado, né? Eu sei, eu conheço muito bem as escolas, eu sei quem são as coordenadoras que a gente consegue fazer isso, quem são as que a gente não consegue, mas existe, gente. Tem muita gente boa na rede que a gente consegue, sim, fazer esse diálogo, e eu acho que aí, rompendo algumas barreiras, né, furando um pouquinho da nossa bolha da educação física, para a gente conseguir ir construindo isso junto. Eu acho que esse é o objetivo que eu gostaria, né, de trazer para vocês hoje aqui. Maravilha. Às vezes a gestão só atrapalha o nosso trabalho. Pronto, falei isso aí. Porque é justamente isso. A gente tem toda uma questão da pequeno cultura. Desabafo, porque eu tive gestão da educação física e essa gestão atrapalhava o meu trabalho. Eu ficava Porque às vezes a visão da educação física era uma visão mais tecnicista, né, mais limitada. Então, a gente também, às vezes, não necessariamente, né, estamos salvos, porque a nossa área tem muita diversidade, né, de concepções. Eu acho que a educação infantil ela ainda é muito frágil nos cursos de formação inicial, né? Então, assim, muitas vezes você vê que os professores têm muita dificuldade. A minha Ivane começou a falar disso no começo do encontro, né? Porque trabalhar com adultos é diferente, né? As crianças, elas piram, então elas vão trazer desafios enormes de gestão de aula, a instrução que a gente dá não é a mesma, né? Elas não têm tanto filtro assim. Então, eu vou compartilhar uma apresentação aqui que eu fiz com base no texto do Sarmento, né? Alguns referenciais do Manuel Sarmento. É um dos pesquisadores, assim, né, que chega bastante no Brasil também, até por conta da língua, né? É um português, então isso facilita. Célio, quer falar? Rapidinho, que eu preciso sair aqui da escola, vou colocar aqui. Eu vou estar saindo aqui, eu chego, achando que perdi um pedaço. Ô, Célio, tá tremendo sua voz, a gente não está conseguindo ouvir. Está ouvindo agora? Agora sim. Melhorou. Eu vou falar rapidinho, que eu tenho que sair aqui do espaço. Eu acho muito importante estar discutindo essas coisas, tem algumas coisas que você tem uma realidade. Eu estou desde 2008 aqui em Santo André, né? Então, eu já dei aula de 40 minutos, com uma aula de 1 hora, a gente perdeu o tempo você tinha de intervalo de uma aula para outra, por questões de RH, achar isso, aquilo, que foi discussões que nós tivemos já no grupo de educação física, então a gente perdeu muito nisso aí. Né? O que a Mirvane falou, não tem um certo ou um errado, acho que é uma forma que você tem que ter coerência no seu trabalho, no que você pensa que você desenvolve, né? Eu tô numa EMEI e estou numa MS. Na EMEI que eu estou, não existe um espaço tradicional da educação física como uma quadra. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a fala da Mirvane, mas entendo essa sua fala. Ao mesmo tempo, eu sinto falta do espaço da quadra ali, para que eu possa começar por ali para outros espaços. Os outros espaços que eu tenho, ou são inseguros, ou não me possibilitam o deslocar para aqueles lugares. Então, eu acho que é uma discussão muito longa, né? Você falou, não tem um certo ou errado. Aqui eu já tenho uma quadra muito grande na outra escola. Sabe a realidade que você que aparece para você, você desenvolve o seu trabalho, né? Mas eu acho importante essa discussão. Pouco que eu vi aqui, eu já consegui observar a importância de a gente estar se reunindo e conversando. Eu vou precisar sair agora, mas você entendeu o que eu quis falar, né, Ivane? Né, eu vejo, se a gente também perder alguns espaços, mas poucos espaços que a gente tem agora, a gente pode abrir mão, talvez, da nossa posição aqui na educação física, o pouco que a gente tem. Né? Não sei se eu consegui ser muito claro nesse ponto. Eu vou precisar sair agora, me desculpe, tá? Mas eu quero continuar aí com vocês para discussões nos próximos encontros, tá bom? Beijo, pessoal. Beleza, Celião. Obrigada. Tchau. Maravilha. Eu vou compartilhar a página
deixa a tela, né? Peraí, deixa eu só... Ops. Tem que colocar aqui a mãozinha, a coisinha de compartilhar. Oh, meu Deus, cadê? Ah, e lá, agora eu estou usando tanto Teams, que aí começa, você usa Zoom, usa Teams, começa a dar uns nó na cabeça aqui. Bom, eu vou tentar ser breve aqui, com alguma coisa que dá um pouco de chão para a gente em termos de território, né? De conceitos, mas assim, não queria ficar muito assim numa coisa de palestra, tá? Então, eu vou tentar ser breve, depois podemos aprofundar, indicar o texto para vocês lerem, vocês continuarem essa discussão, né? Então, eu estou baseando essas ideias principalmente no referencial do Manuel Sarmento, tá? Essa apresentação, então, que é um estudioso, né, de um campo que a gente conhece como sociologia da infância, que é um conjunto de pesquisadores que vão olhar para o papel social das crianças e constituir uma área de conhecimento, um ramo da sociologia, que é a sociologia que estuda as infâncias. E esse diálogo entre a educação e a sociologia da infância tem permitido que a gente ultrapasse uma visão que ela nasce na psicologia do desenvolvimento, como eu estou dizendo para vocês, e no próprio movimento Escola Nova, né? Então, vamos dizer assim, ó, bem rapidinho. As crianças, né, ser criança é algo que não existiu universalmente na história humana como uma concepção de um momento de vida específico do jeito que a gente conhece hoje. Então, Philippe Arrier, uma série de outros historiadores, e principalmente o Philippe Arrier, mostrou que o conceito de infância vai nascer num determinado tempo histórico e vai culminar com o desenvolvimento, principalmente dos processos industriais, lá pelo século XVIII, isso vai mudando, enfim, não vamos dar uma aula de história da infância, né? Mas, então, veja, a própria garantia dos direitos das crianças, né, ela vem depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente tem uma história também de conquistas do reconhecimento das crianças como crianças, né? E, gradativamente, né, com a constituição desse campo da sociologia da infância, a gente vai tendo novas aberturas para entender a infância enquanto uma categoria social, né? Então, o que o Sarmento vai dizer? Que existe no processo histórico humano uma construção discursiva da infância, que tem a ver até com a noção de infância. Não é assim, ser criança não é simplesmente ter uma idade, né? De tanto a tanto. Então, claro, na nossa legislação, a gente tem isso definido pela faixa etária, mas ser criança não é simplesmente estar numa determinada faixa etária, né? Então, existe uma construção discursiva da infância e que ela vai gerar também, né, um jeito como que a sociedade administra simbolicamente a infância, né? Então, o que nesses dois conceitos aqui, existe uma administração simbólica, uma construção discursiva da infância. O que é essa administração simbólica? É um modo como a gente tem uma série de normas, regras, desde regras do dia a dia da nossa casa, né, com nossas crianças, filhos e outras crianças que convivem com a gente, até as normas da escola, né? As nossas atitudes e as prescrições que também que regulam a vida das crianças na sociedade, e que definem o que é ser criança a partir dessa perspectiva normativa. Então, não é à toa que a gente tem constituído, né, uma série de normas de proteção da infância. Então, vou dizer uma coisa bem simples de administração simbólica das infâncias, que não, como é que eu vou educar sem bater no meu filho, né? Então, a gente tem uma série de proteções hoje para extinguir ou diminuir, né, para lidar e para conscientizar sobre a violência doméstica contra crianças, que é fortíssima, que é algo assim que está nos espaços privados, mas que é muito forte, né? Mas ela tem historicamente uma construção muito forte também do que é ser criança, né? Tem um poema da Ruth Rocha, depois eu posso mostrar aqui para vocês, que vai falar um pouco disso, né, da opressão que é a infância, porque a gente também tem uma visão e uma administração simbólica da infância muito romântica, como um momento tão bonito, tão gostoso, no meu tempo de ser criança, né? Então, mas toda a sociedade, ela tem um modo como diz o que as crianças podem fazer, como que a gente se relaciona com elas, o que a gente prescreve para o comportamento delas. Então,
A escola, ela tem uma administração simbólica do que é ser criança dentro da escola. Então, acho que se nós estamos estudando e nos conscientizando que nosso comportamento, a nossa ação, ela é influenciada por essa administração simbólica, por essa construção discursiva do ser criança, a gente vai questionar também as nossas atitudes. Porque nós, como adultos, nós temos o privilégio de sermos adultos numa sociedade em que a criança tem um lugar diferente do adulto. Então, ser adulto, quando você está com uma criança, te dá alguns privilégios. O privilégio, por exemplo, da força física, da imposição. E nós usufruímos desse privilégio, mas como educadores conscientes e críticos, nós precisamos nos questionar. Como que é o meu privilégio como adulto frente nessa situação de infância? Como que é o modo como eu simbolicamente administro as regras, as atitudes, e como que eu prescrevo determinados comportamentos para as crianças, né? Então, essa conscientização, esses conceitos, não é só porque a gente tem aqui, né, que se fundamentar na ciência, na teorização, é porque eles são ferramentas para a gente se autoconhecer enquanto adultos que educam crianças. Isso é fundamental, porque, assim, o processo de conscientização dos educadores é o que vai abrir a possibilidade de qualquer diálogo com as infâncias. Porque se a gente não tiver esse processo de conscientização, a gente está sempre num lugar em que a gente está no nosso privilégio de sermos adultos, né? Então, dentro da sociologia da infância, né, como a infância é uma construção discursiva, ela não é apenas essa fase natural do desenvolvimento humano, mas é uma construção social que diz o que eu posso e o que não posso fazer, né, quem manda, quem não manda em mim, se eu tenho ou não tenho direitos, e isso também não só por ser criança, mas também pelos outros marcadores sociais, se eu sou uma criança negra, se eu sou uma criança menina, ou se eu sou um menino, se eu sou uma criança trans, se eu sou uma criança com deficiência, né? Se eu sou uma criança que nasceu num país pobre, ou se eu nasci num país rico, se eu sou uma criança que nasceu numa classe social, né, numa renda XYZ, né? Então, veja, possivelmente, a diversidade de infâncias que estão numa mesma escola que vocês trabalham é muito grande. Algumas são mais afetadas. Então, assim, eu estou sensível à administração simbólica, à construção discursiva em torno da criança negra, da menina e do menino, né? E veja que também ser criança não é só ser criança, é ser criança com determinados outros marcadores sociais, né? Então, claro que a gente já sabe, tem várias pesquisas que mostram que as experiências das crianças negras na escola, elas são muito mais violentas e muito mais traumáticas, e que as crianças, e a gente às vezes não olha, né? Eu digo isso como mulher branca, que também usufrui do privilégio da branquitude, ou que possa não olhar para outros marcadores sociais que não, né, dos quais, frente aos quais eu não tenho experiência, né, não tenho vivência. Então, esse processo de conscientização, de se olhar no espelho, de se questionar, afinal de contas, como eu penso a infância, e não só a infância, mas a infância nessa diversidade de outros marcadores, nos ajuda a sermos professores mais conectados e mais respeitosos em relação à infância, porque nós não precisamos estar prontos, né, para rever a nossa construção discursiva e a nossa administração simbólica da infância, porque nós somos fruto da cultura escolar, da cultura da nossa educação enquanto crianças, das nossas limitações em termos de como a sociedade pensa as crianças. Então, a primeira chave é que a gente entenda que se a criança viver a infância é uma construção discursiva e que tem um conjunto de administrações simbólicas, eu preciso saber qual é a minha, né? E como que isso se manifesta nas minhas ações, na minha aula, no meu contato com diferentes fases, né, momentos da vida das crianças, né? Aí a gente vai dizer assim, né? Então, qual que foi a tendência da história, né, dessa normatização da infância? Porque o conceito de infância, ele vai categorizar. Se você é criança, você está nesse quadrado aqui. Se você, né, é criança com deficiência, você está nesse outro lugar. Ou se você é uma menina, você está nesse lugar. Se você é um menino, você está naquele outro lugar, né? Então, veja que a gente tem uma série de construções do modo como a gente pensa a infância, né? Por exemplo, a dificuldade que
que a gente tem de discutir a questão das crianças trans, que, claro, não sei se é um assunto que vocês têm vivenciado no cotidiano escolar, mas a gente tem visto muito ataque, né, assim, de crianças que manifestam serem crianças trans e que tem todo um processo de como é que elas vão viver a adolescência, de como é que a família vai lidar com isso, né, então, uma série de profissionais da área de saúde mental, da área de infância, que vai olhar para esse público que geralmente está muito invisibilizado, né, nas escolas, e que traz questões aí, né, não quero ir muito longe, mas é só para a gente ter né, estou dando um exemplo, assim, para a gente ter um pouco essa pulga atrás da orelha, assim, de que, olha, as infâncias não são todas iguais, né, as próprias crianças com deficiência que vocês têm nas escolas, né, será que as culturas, né, como é que a gente coloca elas nesse balaio aí, né, de ser criança não é algo que é igual para todo mundo, né, então a gente tem essa idealização normativa, né, como é que a gente concebe essas crianças, né, então os organismos internacionais, a gente já tem a proteção da infância que reconhece a criança como sujeito de direitos, né, então quando a gente diz assim, eu sempre dei esse exemplo quando eu trabalhei na pós-graduação com qualquer disciplina relacionada à infância. Quando o educador, isso aconteceu já em muitas situações, e toda sala que eu dou aula tem um episódio de algum adulto que tem uma memória de ter feito xixi na roupa, porque o professor não deixou ir no banheiro. Então, são coisas simples assim, né? Parece tão simples que um dos direitos que eu tenho que ter é o direito de eu estar com vontade de ir no banheiro, fazer xixi e poder ir. Não ser privado, quase como que aprisionado e impedido de usar o banheiro, né? Que isso acontece muito, 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 muito. Porque uma criança quer beber água, aí todo mundo quer ir, ou então uma criança quer fazer xixi, todo mundo quer ir ao mesmo tempo, né? Então, isso também pode virar bagunça, etc, etc. Então, a gente tem vários episódios de respeito ao direitos básicos das crianças nas escolas, desse tipo, de a criança se molhar na roupa porque foi impedida de ir no banheiro. Isso, eu já, sim, não tem umas turmas de alunos da graduação, da pós-graduação, que eu pergunte, comente sobre isso, e alguém fala assim, realmente isso aconteceu comigo, né? Então, para vocês verem que a gente tem uma série de normativas, mas às vezes isso não é respeitado. Outro dia que eu também estava assistindo uma palestra, né, falando sobre as pousadas que não aceitam crianças. Se seja hotéis, não aceitamos crianças, não, é só para casais, não aceitamos crianças, criança não pode vir. Aí você troca assim por não aceitamos pessoas negras, não aceitamos pessoas com deficiência, não aceitamos mulheres, não aceitamos homens, né? Como é possível você permitir que funcione um estabelecimento comercial que não aceita crianças? Claro que existem situações em que as crianças não são impedidas de entrar pela compreensão que elas têm daquele fenômeno, né? Enfim, classificação etária de filmes, etc. É diferente, estou falando disso. Falando de uma situação que é você ser impedido de entrar num restaurante, você ser impedido de entrar em algum lugar porque você é criança. Isso vai ferir o direito da criança. Então, veja que temos avanços, mas ainda vivemos situações desse tipo, né? Situações também de desigualdade, do acesso das crianças, né, a aprendizagens, e que a escola pública ela precisa garantir, né? Porque a gente não vai garantir que combate à pobreza e etc. Mas, assim, a gente pode garantir que as crianças, independentemente da sua renda, da sua identificação racial, étnico-racial, do seu gênero e uma série de outros marcadores, tenham uma educação de qualidade, né? Porque se a gente não olha para o fato da experiência da criança negra ser diferente da criança branca na escola, a gente está continuando, né, fazendo com que essa desigualdade de vivência em relação à escola se perpetue, né? A própria exclusão prática, né, no dia a dia, como que as crianças são excluídas, por exemplo, do direito de decidirem sobre algumas coisas que afetam, né? E a própria patologização, né? Hoje a gente tem muito, assim, a criança mais agitada, que não respeita tantas ordens, então ela deve ter um TDAH, ou quero o laudo, cadê o laudo dessa criança, né? Claro que a gente tem que entender as diversidades, a neurodiversidade, as questões de deficiência, mas a gente também tem muito esse risco. Saiu um pouco daquilo que é a norma,
A gente já está patologizando. Então, são, digamos, problematizações que a sociologia da infância vai ajudar a gente a ter conceitos para olhar no espelho a escola, as nossas ações e tentar entender como a gente pode romper com certos modos de pensar e com certas rotinas na escola, né, que perpetuem, né, esses pontos. E aí, a sociologia da infância chamada crítica, né, defendida aí pelo Sarmento e por uma série de outros autores, ela vai dizer que vai criticar essa normativização, essa normalização das crianças, né, e que ser criança não é algo que está dentro de um padrão hegemônico, mas existe essa diversidade de experiências de ser criança, e a gente precisa olhar para essa diversidade que tem dentro da escola e nas nossas aulas. A criança tem mais ou menos habilidade motora, a criança que é mais, né, a criança negra, como eu já disse, as meninas e os meninos, né, ou a gente reproduz essas diferenças de gênero. E aí, a sociologia crítica também vai dizer assim, a gente precisa entender essas desigualdades estruturais para poder não ser um veículo de reprodução dessas desigualdades. Então, se a gente continuar fila de menino, fila de menina, menina só com boneca, menino só com bola, quantas e quantas situações na escola a gente vivencia, testemunha, que reforça esses estereótipos de gênero, né? E o outro ponto que eles vão dizer, né, essas 3 grandes ideias aí da sociologia da infância, que a gente precisa reconhecer a agência e a resistência das crianças diante desses processos de exclusão, né? Então, essa radicalização da infância e o modo como a gente se conscientiza, né? Se olha no espelho e se conscientiza de o que é que nós fazemos quanto educadores quando a gente se relaciona com as crianças. Então, assim, só para dar um panorama mais teórico, sem também extrapolar muito, não quero nem, estou até olhando o tempo, se deixar, ficar falando até amanhã, né? Aí ele vai dizer, né, dessa ruptura, né, que é uma concepção tradicional, que a criança é só passiva, que o adulto tem que mandar, porque ela é vista como uma coisa, uma tábula rasa, que tem que obedecer ordens, porque ela não tem como influenciar a cultura adulta, né? Ela é uma tábula rasa e nós temos que protegê-la e mandar nela. Vamos dizer assim, bem, né? Isso acontece muito na escola. A própria ideia não é o problema só das teorias do desenvolvimento motor, né? Deixa elas lá no canto delas. Vamos pensar assim, as crianças, quando a gente propõe, né, que elas têm um padrão de movimento a ser executado, e que elas vão receber instruções para se adequar a esse padrão de movimento, a gente está lá na concepção tradicional. Elas são uma tábula rasa, quem sabe como correr somos nós, não elas. Né? Então, a questão não é que alguém tenha estudado esses padrões, é que a gente usa esses padrões para numa concepção de infância que é passiva, né? Aí tem um processo de ruptura paradigmática, que é romper, né, questionar essa visão adultocêntrica e reconhecer a criança como ator social competente. Para uma terceira fase, que as crianças entender que as crianças não apenas consomem a cultura adulta e são socializadas pelos adultos, mas que elas também mudam o mundo. E elas se apropriam criativamente dessas informações do mundo adulto para produzir a sua própria cultura de pares. E elas fazem isso com uma série de mecanismos, e que, logicamente, a gente precisa estar atento. Como é que essas culturas da infância, como a gente fomenta bons caminhos para essa cultura de pares, né? E como é que a gente cria na escola e nas aulas de educação física essas culturas da infância. E aí, bem rapidinho, né? Porque isso aqui exigiria muita discussão teórica, eu não queria ficar palestrando teoricamente, mas, assim, o último conceito que eu acho muito importante que esses autores trazem, e principalmente o Manuel Sarmento e vários colaboradores, né, a gente depois pode conversar sobre uma lista de referências para vocês usarem no grupo, que é a profanação, né? Eu vou pular essas dimensões da cultura da infância, porque, basicamente, né, acho que entender lá a profanação, a gente vai entender um pouco que as crianças, elas, tendo agência, elas revêem, né, elas produzem cultura relacionada a como que elas revertem, ou como que elas transgridem a temporalidade adulta, como que elas usam o espaço de uma maneira diferente, como elas adotam posturas diferentes, né, formas corporais expressivas próprias de serem crianças,
né, do modo como elas agem no mundo, do modo que elas interagem, como elas brincam, e o brincar como grande, né, linguagem das infâncias. Mas antes de falar, né, dessas dimensões, até porque eu não quero me estender, eu queria chamar a atenção para esse conceito, né, do Manuel Sarmento, que é essa profanação como a resistência infantil. Então, veja, o que ele vai dizer? Como a cultura escolar, a sociedade inteira é adultocêntrica, e ela impõe para as crianças um modo de ser e de viver todas essas dimensões da vida, o tempo, o espaço, as posturas, as interações, né, e como que elas brincam, porque a gente faz isso todo o tempo. Ah, não, agora, você não, né, agora é hora de tal coisa. Até para comer, a criança não tem direito de comer no ritmo dela, ela tem que comer no ritmo do adulto, porque tem que sair correndo, papapá, né? Enfim, o seu centro, do jeito X ou YZ, né? Então, quando a gente impõe para elas, no nosso poder de adultos, que elas ajam de determinadas maneiras, a nossa aula é muito clara em relação a isso, a nossa tradição da educação física é muito pela nossa origem militar e por uma série de concepções, né, que eu também não vou detalhar aqui, a gente tem muito assim, o professor manda e a criança obedece, né? Só que o que eles fazem? Eles profanam o tempo inteiro. Por isso que muitas pessoas que vão trabalhar com crianças pequenas falam assim, gente, agora, pirei, né? Como é que eu controlo essa galerinha? Né? Porque eles piram, eles, daqui a pouco eu tô ali, foi um para um canto, outro para o outro, tô enlouquecida, não sei o que fazer, né? Porque eles estão todo o tempo profanando, para que eles resistam ao nosso adultocentrismo. Então, eles profanam as nossas atividades pedagógicas. Eu pus o bambolê para a criança pular no bambolê como se o bambolê fosse uma amarelinha. O que ela faz? Ela pega e começa a girar o bambolê, ela joga para o canto, ela joga para o outro, né? Ela inventa uma outra coisa com aquele bambolê. Ela profanou a minha atividade. Né? Porque ela vai tornar aquele momento um momento de expressão e criação próprias. Nós profanamos também. Nós fazemos isso o tempo todo. Porque nós queremos ser mais e tem coisas que estão oferecendo para a gente que a gente acha chato, né? O que a gente não está fazendo o menor sentido para a gente. A gente tem mecanismos para profanar. Só que ao longo do nosso processo de socialização, a gente vai aprendendo a se enquadrar mais, né? E as crianças pequenas, elas estão mostrando isso na nossa cara, né? Ela profana também os objetivos. E que isso, claro, toda essa profanação, a gente vai precisar ajudá-las a se pautar em questões de segurança, em questões de respeito ao outro, de respeito ao momento, que é um trabalho de grupo, que é uma aula XYZ, né, gente? Assim, não vamos entender que assim, a profanação é algo que existe e é, digamos, para o Sarmento, ela é a essência de conseguir ser criança e resistir a esse adultocentrismo. Toda vez que as crianças estão fazendo bagunça, entre aspas, né, vou colocar aqui, a gente precisa refletir bem, elas estão profanando num sentido de que se eu estou mais aberto ao que elas estão trazendo, essa profanação de fato, me leva para um movimento de ou escutá-las mais e torná-las mais parceiras do processo pedagógico, ou isso realmente é uma coisa que não está legal, do ponto de vista dos valores que eu trago e que eu quero ensinar para elas. Né? Porque esse é o ponto, obviamente. Eu profanei a atividade, estou, sei lá, a última vez que eu estive numa escola, vivendo assim, bem roteirando da escola, foi com os meus alunos de graduação, que nós fomos a uma escola pública e desenvolvemos um trabalho com crianças de 4, 5 anos, um EMEI, né? E aí eu lembro que uma das meninas era da ginástica e fez aquelas fitas, umas fitas, né? Levou fitas de ginástica para as crianças. Aí 2 meninos resolveram fazer guerrinha, de machucar o outro, ficar brincando de espadinha, mas de um jeito machucando, assim, né? Então, logicamente, tem isso, assim. Em algumas situações, eles vão profanar de uma maneira que os nossos valores vão ter que entrar num diálogo, né, com essa profanação, para dizer assim, pessoal, porque aí tinha nesse caso, não é só que, olha só, estamos atentos, eles criaram espadinha com aquilo. Então, talvez um elemento simbólico que a gente imaginava, uma coisa super fluida lá, da ginástica com a fita, eram 2 meninos. Para eles fez muito mais sentido essa coisa da espadinha, como é que é o ser um super-herói com aquele objeto. Talvez isso pudesse dar um caminho pedagógico muito interessante. Mas naquele momento existia uma questão. Era um menino que começou a brincar de espadinha com o outro, mas chegou uma hora que o segundo estava sendo que meio... não estava aceitando mais a brincadeira, porque estava meio sendo oprimido por aquela brincadeira meio violenta.
né? Então, é lógico que olhar para essa profanação vai sempre ser atravessado pelos valores que nós precisamos compartilhar com as crianças, fazê-las refletir, fazê-las pensar, né? Então, guardado essa ideia do papel do adulto. O papel do adulto como educador, ele não vai sair de cena, mas ele vai sair de um lugar de poder sem olhar para essa resistência como algo que é parte do processo de viver a infância. E é importante como produção do ser mais e como construção de seres mais autônomos, mais críticos, mais reflexivos, mais criativos e que tem coisas para nos ensinar. Porque o que a sociologia da infância contemporânea vai dizer é isso, as crianças influenciam os adultos. Então a gente precisa parar de ficar com essa ideia de que criança não tem nada para ensinar para a gente. Eles têm. Porque quando eles inventam brincar de espadinha com uma fita de GR, que a gente nunca tinha imaginado aquilo, eles podem estar trazendo coisas muito mais significativas para a vivência corporal, cultural, para a discussão que a gente tenha com eles. Inclusive em relação ao que eu permito ou não quando eu brinco de lutinha ou de espadinha com alguém, né? Então, veja que os caminhos pedagógicos, quando eles são profanados pelas crianças, a gente precisa escutar, né? Então, a institucionalização, a normatização da infância, eles sempre vão acordar. Por isso que, assim, o que eu percebo da minha vivência de muitos e muitos anos trabalhando com educação infantil? Quanto mais a escola é aberta para as culturas da infância, menos conflito tem, menos bagunça tem, menos tensão tem, menos estresse para os professores e professoras tem, porque as crianças são acolhidas nos seus processos de criação, né? E aí, essa cultura da infância, que eles estão profanando o tempo todo, para poderem construir, se a gente entender, né, que essa cultura ela passa por uma cultura de pares, com aprender com o outro, com entender que o tempo não é uma coisa linear, né, que eu posso administrar o tempo, recomeçar, fazer de novo, desde o tipo de as crianças querem ouvir a mesma história 10 vezes. Todos nós já vivenciamos uma situação dessa. Querem brincar da mesma coisa 10 vezes, né? E assim, é outro tempo. De quanto que a gente deixa elas falarem, elas decidirem, elas pensarem com esse protagonismo delas, né? Quanto que a gente escuta o que elas interpretaram do que a gente trouxe para elas, enquanto ampliação cultural. Porque, lógico, que nós somos portadores da cultura para as crianças, nós como adultos. Então, só que a gente quer impor sem deixar... sem entender como elas fazem a reprodução interpretativa, né? Ou a gente quer fomentar essa reprodução, porque a gente entende que elas têm coisas para nos ensinar, né? E a própria interatividade, né? Que é quanto que eles produzem cultura entre eles, e que situações na nossa aula a gente cria para que eles produzam essas culturas, né? Então, eu estou olhando aqui o tempo, então vou fechar aqui a apresentação. Teríamos mais coisas aqui dentro dessa apresentação para falar, da concepção de infância, da relação, né, dessa dimensão, né, da infância como ponto de vista de um conceito estrutural, né, que estrutura a sociedade, de ela ser uma construção histórica, dela se estabelecer na relação entre as crianças, os adultos e as outras crianças, dos conflitos de gerações, né, que existem. Então, assim, tem muito caldo, assim, de discussão teórica da sociologia da infância que a gente poderia trazer aqui, né? E, basicamente, vocês já falaram disso logo no começo, né? Tanto a Daniela como a Carla trouxeram. A gente pensa que as crianças devem ter a participação ativa, que elas são sujeitos da história, que a gente precisa reconhecer as competências delas na interatividade, né? Na interconexão que elas estabelecem conosco. O que a gente precisa saber afinal de contas, o que a gente deve fazer para que isso aconteça, né? Que ações que a gente coloca na nossa prática que realmente traduzem uma visão de infância que seria essa que a sociologia crítica vem, né, hoje, de hoje especificamente, né, mas, enfim, está ainda muito em ebulição, uma visão de infância que reconhece, né, as crianças como esses atores sociais que não são passivos e que tem muito para ensinar para a gente.
Ao mesmo tempo que a gente também tem muito que ensinar para eles, né? E para elas. Então, é esse diálogo, né? Numa perspectiva dialógica da criança com outro sujeito e ator social. E aí, deixa eu só parar de compartilhar aqui para ver vocês. Parar de compartilhar. O que eu tentei fazer aqui, foi um exercício um pouco ousado, digamos assim, mas que talvez, compartilhando aí com vocês, eu vou arriscar, tá? Professor, até vou compartilhar a página de novo, deixa eu ver se eu aumento o zoom aqui, eu coloquei no Word, tá? Porque depois, claro, todo esse trabalho da sociologia da infância vai gerar reflexões que a gente pode trazer, né? Então, o que eu tentei fazer aqui, ó, eu tentei pensar assim, bom, como que o conceito da sociologia da infância está meio que inverso aqui, né? Ó, então, aqui a gente tem uma coluna que tem alguns conceitos, né? Ó, a reprodução interpretativa, que as crianças se apropriam de elementos da cultura adulta e criam sua própria cultura de pares. Então, elas não recebem passivamente aquilo que a gente ensina para elas. Certamente, se a gente quer entender o que né, vou pegar o objeto, de novo, eu citei o bambolê, né, assim, a gente cria na escola situações em que determinadas brincadeiras que a gente está trabalhando na aula, a gente cria situações para que as crianças possam usar esses objetos, brinquedos ou brincadeiras fora da aula, para que a gente possa ter insumos de como é que elas fazem a reprodução interpretativa, de brincar de pular corda, de brincar com bola, de brincar com bambolê, falando de coisas bem clássicas, bem tradicionais da nossa área, nada muito elaborado, projetos interdisciplinares maravilhosos que sei que vocês conhecem e fazem, né? Mas a reprodução interpretativa pode estar sendo pensada uma coisa muito simples, né? Será que eu crio nos momentos de parque, nos momentos de brincadeira livre, um cantinho com materiais que geralmente a gente usa na educação física, ou com materiais relacionados à cultura corporal lúdica, que aí eu consiga perceber como que elas fazem essa reprodução interpretativa? Ou, na minha aula, eu permito a cocriação de regras e formatos de jogos e brincadeiras? Eu permito que as crianças adaptem, inventem regras a partir de brincadeiras conhecidas? Eu convido elas a fazerem isso? Eu sento lá e falo assim, hoje nós vamos brincar de corre-cutia. Para brincar de corre-cutia, nós vamos cantar música, cada um roda, né? Eu lembro quando eu trabalhei com crianças bem pequenas, assim, de 2, 3 anos, acontecia muito, não sei se acontece com os maiores, na minha época eu não lembro se acontecer com os maiores, até porque eu também dava aula numa escola que as crianças começavam a ter educação física com 2 anos, então, com 4 eles não estavam mais fazendo isso, mas eles faziam quando eles eram pequenininhos, que em creches também, que eu fiz assessorias e tal, também acontece muito isso. Você vai brincar de corre-cutia, não é um que corre, todo mundo corre, né? Porque eles recriaram a brincadeira do corre-cutia, a partir daquilo que eles interpretaram. Nossa, agora, então na hora que para de cantar, todo mundo corre, essa é a ideia deles, né? Então, assim, elas criam e adaptam as brincadeiras ao seu jeito de entender, né? A gente precisa convidar elas para isso. Então, se eu permito que elas cocriem as regras, eu estou, digamos assim, exercitando na prática o conceito de reprodução interpretativa. Porque eu entendo que eu ensinei uma brincadeira, que idealmente eu também poderia resgatar delas, logicamente, e que a partir disso eu não só permiti, mas como estimulei elas a criarem outra coisa. Olha, eu posso criar um circuito, que é uma coisa bem tradicional também na educação física, na educação infantil, que ele pode ser, né, eu brinco, que o circuito ele pode ser uma coisa muito opressora, quase que um treinamento canino, né, um treinamento físico, assim, meio, eu brinco, né, que é treinamento de cachorro, mas acho que até os cachorros têm mais liberdade, às vezes, que algumas professoras fazendo um circuito que eu já vi, vai uma criança por vez, assim, tem vários problemas em relação ao circuito, tá, gente? Depois a gente pode discutir isso, mas assim, eu posso fazer atividades de circuito com uma cocriação das crianças.
Olha, pensa, olha, que legal esse banco. O que dá para a gente fazer com o banco? Dá para pular, dá para passar por baixo, dá para isso aqui. Não, agora a gente vai criar junto, né? Esses brinquedões que a gente vai criar um percurso, que aí tem todo um elemento simbólico que a gente pode trazer, né? Então, assim, tem muita coisa prática que eu poderia dar de exemplos aqui, né? Sobre esse processo de cocriação. Ele está lá, a gente busca lá na sociologia da infância. A gente sabe que as crianças fazem reprodução interpretativa, então vamos deixar fazer, né? Aí, um outro ponto, se a gente entende que os espaços de criação das crianças, né, existem territórios infantis, territórios secretos, cantinhos que as crianças nem querem que os adultos estejam, né? Por exemplo, na pesquisa etnográfica com crianças, isso é muito discutido, assim. Você chega perto para observar uma brincadeira, as crianças param a brincadeira, né? Porque aquele espaço é um espaço delas cocriarem. Aí vai lá, faz uma cabaninha, se esconde, daqui a pouco. E a gente sempre está ali meio claro, tem uma supervisão, né? Mas veja, a gente respeita, valoriza, estimula esses territórios infantis nas escolas. A gente usa o espaço, ou observa como as crianças estão recriando esses espaços no recreio, em momentos livres. É o que eu estava dizendo para vocês. Quanto que a gente influencia o que é apropriado, o que é realizado, como planeja a brincadeira ao ar livre lá no espaço do parque, né? A gente está ajudando a escola a pensar nisso como guardiões da cultura da infância, e principalmente da cultura corporal e das brincadeiras que envolvem movimento, que ali aquele espaço amplo é um espaço muito propício para isso, né? Como é que a gente cria, né, esses territórios infantis na escola e nas nossas aulas, né? Será que a gente tem momentos que as crianças possam criar os seus próprios cantinhos, né? As próprias, a criação de atividades, né, que prezem pelo programa, a criança criar essas narrativas, a gente conectar com a espadinha. Então, assim, tem uma narrativa dos meninos ali que era brincar de espadinha e não brincar de fita. Eles recriaram, né? Uma outra narrativa sobre aquelas fitas de GR. Então, a gente permite que isso aconteça, né? A gente acolhe a profanação, que é o que eu estava falando para vocês, né? O exemplo de profanar uma proposta, né? Então, a gente altera criativamente a partir do que as crianças criam e muda o sentido de nossas atividades, a gente promove a interação entre pares, até entre idades, um ensinando para o outro, né? A gente valoriza o fato de que o tempo na cultura da infância ser reiterado, né? Ser de novo, fazer a mesma atividade para revê-la e recriá-la, que é uma coisa que é típica das culturas infantis, e por isso que eles querem fazer várias vezes a mesma coisa. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Né? Então, essa reiteração como conceito. Então, não é simples fazer isso, e eu posso até, quando eu disse que eu me arriscaria, né, tendo feito esse quadro, porque eu tentei fazer nesse jogo, né, porque às vezes alguns conceitos não são tão lineares assim, né, eu tenho esse conceito, eu tenho essas e essas ações, isso é um pouco arriscado, né, mas eu achei que talvez inspirasse um pouco de qual que é o movimento que a gente tem que fazer, quais são os conceitos estruturais que a gente precisa ter, para a gente pensar assim, bom, isso aqui gera alguma coisa na minha prática, né? A própria posturas, né? Essa diversidade de posturas, por que a gente pede para só sentar na cadeira para desenhar? Sendo que as crianças podem desenhar no muro, as crianças desenham sentadas no chão, né? Então, sentar certo. O que é sentar certo? O que é essa tanta ênfase no sentar, né? Enfim, riscos que eu assumi aqui de tentar problematizar um pouco a relação entre o que nós podemos fazer e alguns conceitos da sociologia da infância que eu trouxe aqui brevemente, rapidamente, nessa apresentação, que aí depois eu compartilho com a Mivane as referências, né, para estudo e continuidade de planejamento aí do grupo. Deixa eu parar de falar, porque temos 10 minutos aí para vocês comentarem as maluquices aí que eu acabei de fazer para vocês. Alguém quer comentar, pessoal? Eu dei uma acelerada, né? Não sei nem se deu. O tempo parece que é rápido, né? Então, se alguém quiser falar, pode falar, tá? Ou pode escrever no chat, que vocês acharem melhor. Faltam 10 minutinhos para a gente finalizar.
Então, eu só queria comentar, Bel, né, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? A gente, às vezes, em questões, com coisas que a gente acha que precisa de muita coisa, mas, de repente, com pequenos gestos, com pequenas coisas, a gente consegue modificar um pouquinho a nossa prática, pensando nessa criança, né, que é um sujeito de direitos, que é uma criança que constrói cultura, que tem agência. Agência, quando eu não sei se todo mundo consegue entender assim, né? Já estudou sobre esse conceito. A agência, quando a gente fala, é no sentido de que ela ela faz ela toma suas próprias decisões, ela executa as questões, toma suas próprias decisões sobre algumas coisas, né, que elas querem fazer. A Dani estava ali com a filhinha dela, né? A Dani filma, às vezes, a filha dela em alguns momentos, né? Posta, e eu fico olhando para ela. A filha da Dani é uma criança que tem agência, né? Que ela vai lá, ela fala assim, não é isso, Dani? Ela fala assim, ela tem cada sacado das coisas, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e discute, né? Às vezes, e é isso. A gente está dando oportunidade para que essas crianças sejam essas crianças, né? E às vezes a gente corta isso nas nossas aulas, a gente não escuta as crianças, a gente vai com aquele nosso olhar de adulto e achando que, não, eu sei o que é o melhor para a criança, eu sei o que é o certo, né? Como se a criança não tivesse esse conhecimento né, às vezes não igual o nosso, mas é um conhecimento a partir da cultura que ela traz ali, da família onde ela vive, dos lugares onde ela frequenta, né, daquilo que ela constrói, daquilo que ela já vem para a escola sabendo e que às vezes a gente desvaloriza. Eu falando, a Bel falando assim, eu fui lembrando lá em Suzano, uma vez, dando aula para educação infantil, a gente tinha uma escola que tinha uns morros assim, né, de terra, e a gente brincava para as crianças escorregassem, né? Aí, uma vez, a gente levou uns pneus para a escola e, assim, meio que a gente prepara a aula e a gente prepara aquilo que a gente vai falar e como a gente vai falar, né? O professor faz isso, né? E eu lembro que, nesse dia, as crianças começaram a fazer as coisas sem eu falar nada. E, assim, tudo que eu tinha preparado, eu falei, bom, não faz sentido eu ensinar para elas como elas têm que fazer se elas já estão fazendo. Então, elas decidiram como elas iam levar o pneu lá em cima do morro, como elas iam escorregar, quem é que ia primeiro, quem é que ia depois, se descesse, quem ia em seguida, quem levava o pneu, quem ficava lá em cima, quem... Sabe, coisas assim, de decisões de como fazer, de como proceder, de organização daquela atividade, e que aí eu fui deixando, e a aula foi transcorrendo, e elas criaram ali as próprias atividades, as próprias aulas. Eu acho que, às vezes a gente tem uma questão de a gente impor, né? E a gente precisa pensar que, mesmo que a gente vá com as coisas... Eu já ouvi, gente, aqui em Santo André mesmo, eu já ouvi de professores dizendo assim, nossa, é uma decepção tão grande que eu faço um planejamento e aí chego lá, esse planejamento se perde, eu fico decepcionada. Não se decepcionem, gente. Vocês estão... Quando ele está se perdendo, é porque as crianças estão construindo. Isso é bom, não é ruim, né? É lógico que a gente faz esse planejamento, mas isso não quer dizer que a gente está fazendo aquilo que é o melhor, aquilo que é o certo, não no sentido de certo na nossa concepção, mas aquilo que a gente, às vezes, gostaria, não é aquilo que a criança quer, e, de repente, ela ressignifica a atividade de uma forma que é muito mais legal para ela fazer daquele jeito. E aí a aula vai transcorrendo, né? Então, acho que, assim, são essas pequenas coisas que a Bel quis trazer, que eu acho que é importante a gente olhar. E são questões que eu acho que é importante que a Bel traz para a gente poder fazer a reflexão e a gente pensar na nossa própria atividade. Pensando nessas reflexões, a gente pode ver que a gente consegue mudar algumas coisas da nossa prática e que não precisa ser tanta coisa assim. E, de repente, são coisas que a gente até já faz, mas, de repente, fazer com um olhar diferente. Um olhar que é olhar para a criança e pensar assim, olha, eu estou planejando essa atividade, mas é para uma criança que é hoje.
que é uma criança, não uma criança que eu quero que daqui a um ano, no ano que vem, ela vai para o primeiro ano, ou daqui a 2 anos ela esteja ali no segundo ano, terceiro ano, e ela consiga jogar queimada, por exemplo, porque eu tenho que trabalhar, sabe? Porque se a gente trabalhar a criança que é e ir desenvolvendo essas atividades através das brincadeiras que a gente faz, sem essa preocupação futura, ela vai chegar no futuro, porque ela vai naturalmente construir essas questões, né? Porque a gente trabalha com isso, mas isso não precisa ser um objetivo nosso. Planejar pensando que daqui a 1 ano, 2 anos, a criança tem que ser assim, fazer isso, isso e isso. Se a gente pensar como ela é hoje, a gente consegue trabalhar tudo que a gente quer, mas com respeito à criança, como ela é, como ela está no momento, aquilo que ela está vivendo no momento. Então, é mais ou menos essa é a ideia que a gente provoca em vocês para essa discussão, né? Falta pouco tempo, eu não queria passar muito, né? Porque está todo mundo, 9 horas é um tempo na nossa. Acho que é 9 horas ou 9h30, não sei, pessoal. Mas para a gente poder também pensar no tempo, né? Eu vou deixar aqui, gente, no chat, assim, ó. Na próxima, a gente pensa. Eu vou deixar vocês falarem, mas olha, só para a gente já ir encerrando, a gente tem um planejamento que é em setembro, diante de tudo que a gente discutiu hoje. A ideia é, lá em setembro, no dia 8 de setembro, a gente pensar um pouquinho em planejamento pedagógico integrado. E aí vem um pouquinho disso que a Carla trouxe hoje. A gente fazer essa discussão, como a gente pode planejar de forma integrada com os professores e com as crianças, não só com os professores, mas num processo de escuta das crianças, respeitando essa agência que a gente discutiu hoje aqui delas. E aí eu não sei se vocês já tiveram, né, essa oportunidade de construir o planejamento junto com as crianças, escutando as crianças antes de vir com aquilo pronto do que fazer. Eu acho que é um exercício que eu acho que eu vou provocar para vocês, para a gente pensar para o próximo encontro de setembro, e que se vocês puderem, de repente, lá em setembro, trazer a experiência que vocês já tiveram trabalhando dessa forma, ou coisas que vocês já vivenciaram, ou em Santo André, ou em outro local, eu acho que é legal vocês trazerem para a gente fazer essa discussão. E aí eu vou deixar aí quem quiser falar e a Bel para fazer aí umas considerações finais aí para a gente finalizar. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, então, vocês vão pensando aí, se vocês querem comentar, eu vou entrando aqui. Acho que é assim, né? Acho que vocês vão ter a oportunidade de construir um pouco de hoje até o dia 9, 8, né? 8 de 9, né? Um pouco do como tornar também o grupo bastante participativo e dialógico, né? Para não ser um curso, mas ser realmente um grupo de estudos, né? Qual metodologia vocês vão usar, você vai ter uma leitura base para cada encontro ou não, né? Se vamos trazer narrativas. Então, acho que pode amadurecer um pouco, talvez, isso, né, Mirvane? E aí lançar uma comunicação para o grupo com uma proposta mais estruturada, né, desse encontro. Pelo que eu vi aqui, eu até compartilhei esse artigo sobre o conceito de reiteração, que tem muito a ver com o tempo. Não, foi agora, porque eu estava achando que ele era um exemplo de uma pesquisa que vai discutir isso bem na prática, né? Com um dos conceitos que o orçamento vai trazer. Talvez ele conecte aí com essa discussão de vocês sobre o planejamento e a escuta e como que as crianças refazem o tempo escolar, né? A própria ideia da reiteração, que tem conexão com esse tempo. Mas talvez não seja esse, acho que pode ser que conecte um pouco melhor com o outro, né? Outra metodologia que eu também uso muito é que, ao invés de ter um texto base, tem mais de um e as pessoas escolhem um para ler, e aí parte do grupo lê um, parte do grupo lê outro, e tem uma socialização, uma troca, né? Para ver um pouco como é que vocês gostariam de fazer esse trabalho. E aí eu coloquei, só para dizer porque que eu coloquei no chat aí, né? Coloquei esse artigo que pode ser inspirador aí para discutir a questão de como as crianças ressignificam o tempo, e tem muito a ver, né? O tempo da nossa aula, como que a gente entra com isso. E também o link da revista 0 a 6, que acho que é uma revista que tem muita coisa da prática, de pesquisas. Às vezes é um artigo mais teórico, às vezes é uma pesquisa mais pesadona, tá? Mas também tem muita coisa de muito chão de escola, assim, que é bem, bem legal essa revista.
também pode ajudar muito, tanto vocês a terem inspirações, como a escolherem esse planejamento aí que vai acontecer, né, no grupo. Porque é isso, né? Tem esse desafio de pensar o que a gente vai priorizar, né? Que vocês, enquanto grupo, vão priorizar para discutir. Já tem um caminho. Escutar as crianças do nosso planejamento. Como podemos fazer isso, né? Parabéns pela iniciativa e obrigada pela oportunidade de dialogar com vocês. Obrigada a você, Bel, por ter aceitado o convite. A gente espera contar com você aí, né, na medida do possível, dos seus horários aí, nos próximos encontros. A ideia, né, nos próximos encontros, eu já tenho, assim, uma proposta de algumas pessoas para trazer para os próximos encontros, mas como eu não conversei com todo mundo ainda, eu não quero falar para não, de repente, não dar horário e tal. Mas eu não sei, gente, eu sei, assim, eu vou fazer uma proposta que eu não sei se vocês vão aceitar, a gente já tem tanta coisa, tantos grupos, tanta coisa, né? Mas a gente criar um grupo lá no WhatsApp só para a gente poder encaminhar esses textos, essas orientações do que a gente vai fazer para o próximo encontro, sem ficar dando muita discussão sobre outros assuntos, mas focado nisso. Tudo bem para vocês? Tá? Aí eu vou fazer assim, ó, eu vou abrir o grupo, aí eu coloco o link lá, mando o link para vocês, e aí entra quem quiser, só para a gente pensar em encaminhamentos assim, ó, o próximo encontro vai ser dia tal, horário tal, a discussão é essa. De repente vocês trazem, olha, eu achei um artigo que fala sobre isso, gostaria de compartilhar, a gente compartilha lá. Fiz uma aula, gente. Fiz uma aula que eu planejei com as crianças, escutei as crianças, fiz de uma forma diferente, achei legal, posta lá para a gente poder, de repente, alguma atividade que vocês fizeram, um grupo de compartilhar saberes e experiências mesmo. Eu acho que para a gente ir construindo junto aí nesse coletivo e, de repente, um ir ajudando o outro para a gente fazer essas construções, esses planejamentos de forma mais significativa, né, para as crianças. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, né? E a gente vai aí conversando para a gente ir construindo junto. O ideal é que fosse. Eu gosto da coisa presencial, assim, né? Mas atualmente o online ele tem permitido várias possibilidades, né? Várias pessoas de outros locais, né? A gente tem aí alguns professores aqui, né? Que tem a Fátima está aí, né? Que a Cléria é uma do nosso grupo de estudo, ela está de São Paulo, né? Eu acho que a Maria de Fátima, né? Que está aqui, ela está lá em Fortaleza e é é a orientada da Bel, lá da São Judas. Vista, Fátima aí. Estudo Paulo Freire, e olha só, ela não estaria aqui se a gente fizesse presencial. Obrigado, tá, Fátima? Nada, muito boa discussão. A Gisele, né? A gente tem um pessoal aqui próximo, mas a gente tem gente aí de outros locais que estão. A gente estendeu o convite para os grupos de estudo que a gente participa. Então, eu acho que é legal, né, a gente ter a contribuição de todo mundo. E no decorrer dos próximos encontros, a gente vai construindo junto. E vocês vão mandando sugestões, tá, gente? Obrigada por estarem aqui. Depois a gente vê. Vocês assinaram a lista de presença? Todo mundo assinou? Para a gente ter o nome certinho, para a gente pensar, para a gente encaminhar um certificado, tá bom? Então, tá bom. Bel, muito obrigada. Até quinta-feira. Tchau, gente. Boa noite. Quinta-feira é defesa do meu doutorado. E parabéns pela defesa. Boa sorte. Dá parabéns se ela defender, viu, Fátima? Tá, Bel, minha orientadora. A orientadora Carrasca. Orientadora Carrasca nada. Bel parceirona nossa aí de todos os momentos. Eu quero agradecer vocês, né, por essa trajetória aí que também tem a ver com vocês aí na Prefeitura de Santo André, que está levando a tudo isso. Muito obrigada, boa noite, boa semana. Tchau, gente, um abraço. A luta continua aí, tá, gente? Tchau, tchau. 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 Boa noite, muito obrigada.